Olá pessoal, tudo bem? Depois da nossa conversa sobre as generalidades, a visão geral sobre os nervos cranianos, nós agora vamos detalhar nervo a nervo, começando aqui nessa apresentação com os quatro primeiros, os nervos de 1 a 4: olfatório, óptico, oculomotor e troclear. Eu recomendo fortemente que antes de ver essa apresentação, você assista a apresentação sobre a visão geral, para entender do que nós estamos falando quando falarmos dos trajetos, dos forames, do alvo, do receptor, o que é isso. Porque nós já vamos partir diretamente para especificar esses elementos em cada nervo. Então, começando com o nervo olfatório. E eu coloco o núcleo do nervo olfatório aqui entre aspas, de propósito. Porque vamos lembrar do que nós já comentamos na apresentação passada, que o nervo olfatório e o nervo óptico, justamente os dois primeiros, são exceções à maioria das regras dos nervos cranianos. E ao pé da letra, eles não são nem nervos. Essas estruturas que nós vemos na macroscopia, no laboratório de neuroanatomia, como sendo o nervo olfatório e o nervo óptico, ao pé da letra eles não são nervos periféricos. A estrutura deles, microscópica, é muito mais para um brotamento do sistema nervoso central, do diencéfalo. E mais um elemento dessa exceção é que eles não têm núcleo de correspondência no tronco, como os outros 10 têm. Então, por isso que o núcleo, que é o elemento de integração do nervo craniano com o sistema nervoso central, no tronco, no caso do olfatório, eu coloco aqui entre aspas. Ora, o primeiro e o segundo já são exceções. É assim. Mas por tradição eles continuam sendo englobados nos nervos cranianos e assim permanecerão. Então, núcleo entre aspas. Porque não é um núcleo. O local de integração do, entre aspas, nervo olfatório com o sistema nervoso central é no bulbo olfatório. Porque o nervo olfatório, ao pé da letra periférico, seria o conjunto dessas pequenas terminações nervosas de 20 a 30 que tem como órgão receptor a mucosa nasal na fossa nasal para o sentido do olfato, e nós estamos falando de um nervo exclusivamente sensitivo. E aí a integração nesse sentido no sistema nervoso central é aqui, no bulbo olfatório, e os impulsos vão prosseguir depois pelo trato olfatório, que na linguagem corrente, no laboratório ou em cirurgias, as pessoas chamam de nervo olfatório. Mas não é. Aquilo é o trato olfatório. E o nervo periférico seriam essas 20 a 30 terminações nervosas na fossa nasal. Tá certo? Então eu diria como origem aparente no bulbo olfatório, sendo que a origem aparente normalmente dos nervos cranianos é no tronco encefálico. O trajeto vai das fossas nasais, da mucosa nasal que capta o sentido do olfato, até a base do crânio, penetrando no bulbo olfatório. O forame envolvido é a lâmina crivosa do osso etmoide, uma placa crivosa, uma lâmina cheia de pequenas perfurações, por onde entram aquelas terminações nervosas. É bem visível na fossa anterior do crânio. O receptor às fossas nasais. Então, vamos ver como é que acontece depois que o impulso chega no bulbo olfatório, que já é sistema nervoso central. O impulso segue posteriormente, ainda na fossa anterior, pelo trato olfatório, depois se divide nas estrias olfatórias e vai ser interpretado no córtex cerebral, aqui no córtex medial do lobo temporal. E também vai passar nessa região aqui
muito relacionada ao processamento das emoções. Então, eu vou chamar também esse córtex de córtex entorrinal, que recebe o sentido do olfato que vem lá do nariz. E ora, será que é coincidência que uma mesma região processa centralmente o sentido do olfato e está relacionada às emoções? Não, isso não é coincidência. Essa região é também uma região primitiva, evolutivamente falando, no desenvolvimento do cérebro. E veja que os animais, os vertebrados menos evoluídos, utilizavam e utilizam o sentido do olfato, despertando emoções para manter a sua própria sobrevivência. Por exemplo, animais na selva, se eles sentem o cheiro de um predador, isso desperta a sensação de medo e eles fogem, garantindo a sobrevivência. Por outro lado, se é um predador que sente o cheiro da presa, isso vai disparar agressividade para que ele ataque a presa e tenha a sua nutrição e mantenha também a sua sobrevivência. Então veja a relação entre olfato e emoção. Dois fenômenos processados na mesma região do córtex cerebral, que é a região medial do lobo temporal. E no ser humano isso existe? Também existe. Daí vem o hábito cultural de usar perfume para despertar as boas emoções nas pessoas. Nós vamos estudar isso mais a fundo lá na frente, quando virmos o processamento das emoções. Muito bem. Segundo nervo craniano, nervo óptico. Também trago aqui núcleo, entre aspas. Não vou repetir a explicação, é a mesma que vale para o nervo olfatório. Mas a integração da via se fará lá no corpo geniculado lateral, a integração com o sistema nervoso central. Origem aparente eu posso colocar aqui no quiasma óptico, fazendo uma adaptação. A origem aparente aqui também seria, entre aspas, porque a origem aparente dos outros 10 nervos, e como regra geral, é no tronco cerebral. Eu peço paciência de vocês para os 2 primeiros nervos, porque eles realmente são difíceis de seguir regras que valem para os outros 10. Mas ele tem um trajeto que nós vamos detalhar daqui a pouco. O nervo óptico sai da retina, segue posteriormente até o quiasma óptico, do quiasma óptico a um cruzamento parcial de fibras, a via óptica segue pelos tratos ópticos até os corpos geniculados laterais, de lá saem as radiações ópticas para os respectivos lobos occipitais, onde será finalmente elaborado e interpretado o sentido da visão. O forame pelo qual esse nervo vem do exterior do crânio, lá da retina, da órbita, é o canal óptico. Receptor é a retina, mais um nervo exclusivamente sensitivo. Então, aqui no nosso esquema, nervo óptico sai da retina, um cruzamento parcial de fibras no quiasma óptico, continua posteriormente no trato óptico, corpo geniculado, radiações ópticas até o lobo occipital. Ok? Muito bem. Então, vamos detalhar só um pouquinho o cruzamento das fibras aqui no quiasma óptico. Me acompanha, pode parecer complexo, mas é simples. Pelo fato de o olho ser esférico, a retina externa, ou temporal, porque se associa à região da têmpora, ela enxerga o lado contralateral. E a retina nasal, por se relacionar ao nariz, vai enxergar o lado externo do campo visual do mundo. De novo, a retina temporal vai enxergar a parte interna do campo visual, isso vale para os dois lados, e a retina nasal ou interna, relacionada ao nariz, enxerga o lado externo, isso valendo para os dois lados. Enxerga contralateral. Por quê?
porque o olho é esférico, é arredondado. Muito bem. As fibras da retina temporal, ou seja, que enxergam a parte interna do mundo, do campo visual, elas cruzam o quiasma óptico sem mudar de lado. Elas ultrapassam o quiasma óptico sem mudar de lado. E as fibras da retina nasal, que enxergam o lado externo do mundo, ao chegar no quiasma óptico, elas mudam de lado. Isso acontece tanto de um lado como do outro, simetricamente. Qual é a consequência disso, prática fisiológica? É que, no final das contas, cada lobo occipital vai enxergar o campo visual oposto. Porque, veja, como exemplo aqui, o lobo occipital esquerdo vai receber as fibras da retina temporal esquerda, que enxerga o campo visual direito. E vai receber também as fibras da retina nasal do outro lado, que vai enxergar o lado externo, que é o lado direito. Então, o lobo occipital esquerdo enxerga o campo visual direito. Vice-versa, o lobo occipital direito enxerga o campo visual esquerdo. Essa é a consequência fisiológica do cruzamento parcial das fibras no quiasma óptico. Bom, vamos para as consequências clínicas disso. Quer dizer que em cada ponto das vias ópticas, se eu tiver uma lesão em cada ponto diferente, a minha perda de campo visual será diferente. Por exemplo, se houver uma lesão no nervo óptico, isso quer dizer entre a retina e o quiasma, eu terei uma perda de visão, uma cegueira, uma amaurose monocular. Se eu tiver uma lesão, presta atenção aqui, no trato óptico, eu perderei as fibras da região da retina temporal desse lado, que enxergava o campo esquerdo oposto, e perderei as fibras da região da retina nasal desse outro lado, do lado esquerdo, que enxergava o lado esquerdo externo do outro lado. Então eu perderei o lado esquerdo de um campo, de um olho, e o lado esquerdo também do outro olho. Ora, se eu perco o esquerdo de um lado e esquerdo do outro, eu chamo isso de uma perda homônima, mesmo nome, esquerdo e esquerdo. E para dizer que eu perco a metade do campo visual, eu chamo de hemianopsia. Hemi, metade, opsia, enxergar, visão, anopsia, não enxergar. Então, hemianopsia, não enxergo a metade, homônima, esquerda e esquerda. Então, o nome técnico dessa lesão de campo vai acabar sendo hemianopsia homônima esquerda. Pode parecer complexo, mas passo a passo, recapitulando, você vai deduzir por que se perde o lado esquerdo do campo visual de um lado, o lado esquerdo do outro lado também, e no final, uma hemianopsia homônima esquerda. Vamos aqui para uma lesão agora do quiasma. Uma lesão do quiasma provocada, por exemplo, por tumores de hipófise, que vem crescendo da região celar e comprimem o quiasma de baixo para cima. O que vai acontecer? Quais são as fibras presentes no meio do quiasma? As fibras nasais de ambos os lados, da retina nasal. E a retina nasal de cada lado enxerga o lado externo do mundo, o lado temporal do mundo. Então veja, eu perderei o lado externo desse campo aqui, desse olho aqui, e o lado externo também do outro lado. Também é uma hemianopsia, mas é uma hemianopsia bitemporal. Perdi os dois lados temporais
do campo visual, porque houve uma lesão de ambas as retinas nasais, das fibras que vinham das retinas nasais. E como o olho é esférico, a retina nasal enxerga o campo temporal. Então, uma lesão do quiasma classicamente provoca uma hemianopsia bitemporal. É um processo que, à medida que você for deduzindo, elaborando passo a passo, vai ficando mais fácil. Então, a gente recomenda a leitura do livro, o exercício de cada lesão, tentando deduzir qual é a perda de campo, e à medida que você vai exercitando, vai ficando mais fácil deduzir como é a perda de campo, a depender do local da lesão da via óptica. Vamos ao terceiro nervo, o nervo oculomotor. Aqui os nervos já começam a obedecer às regras gerais. Então eu tenho um núcleo sem aspas, que está no mesencéfalo, núcleo do oculomotor. A origem aparente é no sulco medial do pedúnculo cerebral, ou para simplificar eu digo na fossa interpeduncular, entre os dois pedúnculos cerebrais no mesencéfalo. O trajeto vai seguir da fossa interpeduncular, passar no seio cavernoso, vários nervos cranianos fazem isso, relação íntima com o seio cavernoso. O forame pelo qual ele deixará o crânio para adentrar na órbita e atingir os seus alvos será a fissura orbitária superior, e os alvos são múltiplos, todos eles relacionados ao olho. O músculo elevador da pálpebra e os músculos da sua mais importante função, que é a mobilidade ocular extrínseca, para que a gente possa mirar nas diferentes direções. O músculo reto superior, para olhar para cima, reto inferior, para mirar para baixo, reto medial, para olhar para dentro, são os mais importantes, e o músculo esfíncter da pupila, que vai fazer a constrição pupilar. Ele é somático e visceral também, considerado somático quando ele se refere a essa musculatura estriada, e visceral quando ele se refere a uma musculatura lisa, por exemplo, o esfíncter da pupila. Então, nesse esquema, nós podemos ver um corte transversal do mesencéfalo, o núcleo do oculomotor aqui representado, a origem real das fibras é no núcleo do oculomotor, as fibras atravessam o núcleo rubro, envolvido com o sistema de controle do movimento, atravessam a substância negra, também envolvida com o sistema de controle do movimento, e a origem aparente na fossa interpeduncular. Perceba que há um núcleo oculomotor acessório, que fica junto ao núcleo oculomotor. Esse núcleo oculomotor acessório, também chamado de núcleo de Edinger-Westphal, é do sistema nervoso autônomo, função parasimpática. E as fibras que saem dele vão promover o fechamento da pupila, a constrição da pupila. Por exemplo, no reflexo fotomotor, quando a gente coloca luz na pupila e ela fecha, são fibras desse núcleo acessório que estão promovendo a inervação parasimpática para fechar a pupila. E as fibras que saem dele pegam carona no nervo oculomotor. Muito bem. O nervo oculomotor tem aqui a sua origem aparente na fossa interpeduncular, vai inervar a maioria dos músculos da mobilidade ocular extrínseca. Veja aqui uma representação esquemática, um desenho dele saindo da fossa interpeduncular, adentrando a órbita para inervar a musculatura ocular extrínseca, entrando pela fissura orbitária superior. Então esse é o terceiro nervo oculomotor. Quarto nervo, nervo troclear. Novamente, um núcleo sem aspas que fica no mesencéfalo, núcleo do nervo troclear. Sua origem aparente no véu medular superior, na face posterior do mesencéfalo, e aí será o único dos 12 nervos
que tem origem aparente na face posterior do tronco. Desse modo, tendo origem na face posterior, ele nasce e vai circundar o mesencéfalo, circundar o pedúnculo cerebral, passar também no seio cavernoso e vai deixar a cavidade intracraniana e entrar na órbita também pela fissura orbitária superior, o mesmo forame do nervo oculomotor. Só que ele só tem um alvo, o músculo oblíquo superior, que tem como ação promover o olhar para dentro e para baixo. É interessante que o oculomotor tem vários músculos inervados, promove visão para cima, para baixo, para dentro, e o troclear é só um músculo que promove a visão para dentro e para baixo. É interessante essa divisão de tarefas desigual, assimétrica, mas é assim que funciona. Talvez na própria vida da gente, quando a gente organiza uma equipe de trabalho, funcione também mais ou menos assim. É ou não é? Perceba aqui a origem aparente do nervo troclear, inferiormente à lâmina quadrigêmea no mesencéfalo, no véu medular superior. Aí ele vai circundar o pedúnculo cerebral para seguir o seu destino no rumo da órbita, para inervar o músculo oblíquo superior. Está aqui o troclear aparecendo, circundando o mesencéfalo. Vai passar também no interior do seio cavernoso, no seu caminho no rumo da órbita, entrando na órbita pela fissura orbitária superior para inervar o músculo oblíquo superior. Bom, pessoal, esses eram os conceitos fundamentais sobre os 4 primeiros nervos cranianos, olfatório, óptico, oculomotor e troclear. Nas próximas apresentações nós vamos estudar os nervos restantes. Espero que tenham aproveitado e até a próxima oportunidade.